Treinar de manhã basicamente mudou a minha vida e essa é uma daquelas coisas que eu queria que alguém tivesse me explicado antes. Eu treino há mais de 10 anos, basicamente, entre indas e vindas, e eu sempre treinei no fim da tarde. Antes eu treinava depois da escola, depois da faculdade, depois do trabalho. Só no ano passado, 2024, que eu comecei a treinar de manhã. E essa é uma daquelas coisas que você precisa adaptar toda a sua rotina para isso. E foi justamente essa adaptação que foi muito positiva para mim, em vários aspectos. Espera só um pouco que eu vou fazer uma torrada de um café e já já eu vou treinar, mas continua a explicação. Bom, vamos lá. É, Eu costumo chegar na loja às 9h30 da manhã. Isso sempre foi assim desde que eu comecei a trabalhar lá. Só que eu sempre tive o hábito de dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde também. Então eu dormia por volta da 1h da manhã e acordava umas 8 da manhã, fazia as minhas coisas correndo e ia pra loja para chegar às 9h30. Só que é horrível fazer as coisas correndo de manhã, pelo menos pra mim. Eu sei que muita gente tem esse hábito, mas pra mim era horrível. Já chegava na loja afobado, tal, sei lá, às vezes nervoso por não ter dormido direito, alguma coisa assim. Então, em 2022, eu comecei a acordar um pouco mais cedo para poder fazer as minhas coisas com calma e chegar na loja com calma. E acordando um pouco mais cedo, eu aproveitei para implementar o hábito da leitura, que é algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre salvava alguns livros que eu achava legal, alguns livros que me recomendavam, só que eu não conseguia parar para ler em nenhum outro momento do meu dia. Então, acordando mais cedo, eu consegui implementar o hábito da leitura. Só que foi só no começo do ano passado, no começo de 2024, que eu comecei a acordar um pouco mais cedo ainda para conseguir treinar também na parte da manhã. Então hoje eu acordo bem cedo, eu tô acordando nos últimos dias por volta das 5h20 da manhã e aí eu consigo fazer tudo com bastante calma. Lógico, eu durmo mais cedo também para conseguir fazer isso, porque eu nunca fui aquelas pessoas que conseguem dormir pouco e acordar disposto. Eu sempre precisei dormir no mínimo 7 horas por noite, senão eu fico completamente destruído no dia seguinte. Então eu tô dormindo por volta das 10 da noite, acordo às 5h20 da manhã, e aí eu leio, preparo meu café com calma, como um negócio, vou treinar. Quando eu volto eu ainda faço um café da manhã mais reforçado e aí sim eu tomo um banho e vou para a loja. Um detalhe importantíssimo que eu acabei não comentando é que antes, quando a minha rotina era separada dessa forma, eu ia dormir tarde, acordava tarde e deixava para treinar no fim do dia, depois do trabalho, ou depois da escola, depois da faculdade, enfim, é, muitas vezes o dia tinha sido bem intenso e a motivação era zero para treinar. Então tinha que me esforçar muito mais para ir treinar e mesmo assim às vezes eu não conseguia colocar todo o meu esforço ali naquele treino, acabava pulando um exercício ou até fazia todos os exercícios, mas não na maior intensidade possível. Então isso mudou muito para mim. Eu consegui eu consegui ter uma constância muito boa ao longo do ano de 2024 e todos os treinos, pelo menos a maioria deles, sendo feitos em alta intensidade e todos os exercícios, não só todos os exercícios, mas na maioria dos dias eu também termino o treino e ainda faço um pouco de aeróbico, então é isso. A primeira melhoria que eu consegui colocar na minha vida a partir do momento que eu comecei a acordar mais cedo e treinar de manhã foi essa questão da leitura. É, Fazendo isso eu consegui ler vários livros ao longo do ano de 2024 e
como eu disse, isso era algo que eu sempre quis fazer, mas acabava não tendo tempo ao longo do meu dia. Inclusive essa questão dos livros que eu leio é algo que eu até tenho vontade de trazer aqui para dividir com vocês e trocar uma ideia, mas eu não sei se faz sentido, então deixa aqui nos comentários se vocês acham que faz sentido ou não. A segunda melhoria que eu tive na minha vida com isso é um momento de praticamente meditação pela manhã, assim. Ao longo de algum período eu realmente fiz meditação, hoje eu não estou fazendo mais, mas eu fazia uma meditação ali de 15 minutos, às vezes uma meditação guiada através de algum vídeo no YouTube e às vezes uma meditação sozinho mesmo, controlando a respiração e tal. Mas o que eu quero dizer com esse momento de meditação talvez outras pessoas que tenham esse hábito de acordar cedo vão me entender ou não. Mas esse período da manhã, ele tem uma energia diferente. Eu não sei se é o silêncio, se é o sol que vai subindo aos poucos, mas ele tem uma energia diferente e é um momento muito bom para você botar os pensamentos no lugar. Então isso faz com que eu chegue no trabalho e consiga tocar o resto do meu dia já um pouco mais tranquilo e com os pensamentos organizados. A terceira melhoria que isso trouxe na minha vida foi o fato de, além de eu conseguir ler livros de manhã, eu tenho lido as notícias também através de uma newsletter que eu consumo. E eu me sinto melhor com isso, eu sinto que eu estou compreendendo um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tenho mais assunto para conversar com as pessoas, não sinto que eu estou assim fora de alguma coisa. A quarta melhoria é o próprio treino em si, a constância no treino, a intensidade que eu consigo colocar no treino. Ao longo do ano de 2024 eu consegui treinar mais de 200 dias, que era algo que eu nunca tinha conseguido antes, então esse treino pela manhã ele também colabora com o resto do meu dia, porque é um momento que se acelera os batimentos cardíacos ali, é um momento bom para colocar também os pensamentos no lugar, além de fazer bem para o corpo, faz bem para a cabeça, né? Quem treina sabe disso. E, bom, deixa eu correr para fazer minhas coisas, que senão eu vou atrasar com os pedidos lá na loja, mas eu já continuo com as melhorias para vocês. Estou aqui na loja agora, já trabalhei, já almocei, vim aqui fora respirar um pouco. Por mais que aqui seja uma avenida, não seja um ambiente tão silencioso, eu gosto de vir aqui para dar uma respirada, para olhar a paisagem. Eu gosto dessa paisagem urbana de São Paulo. Mas vamos lá. A quinta melhoria que acordar e treinar mais cedo trouxe na minha vida foi em relação à hidratação. Antes, quando eu acordava mais tarde, eu começava a me hidratar mais tarde e muitas vezes quando eu acordo eu não tenho sede, então isso dificultava bastante. Agora eu consigo começar a me hidratar mais cedo, principalmente porque durante o treino o corpo pede água, né? Tanto durante o treino de hipertrofia quanto durante o aeróbico eu fico com sede e vou tomando água, né? Hoje eu tenho uma meta de beber entre 3 e 4 litros de água por dia, que é calculado com base no meu peso, com base na quantidade de exercício que eu faço. E começando a me hidratar mais cedo, eu consigo distribuir melhor a quantidade de água que eu vou bebendo ao longo do dia para poder bater essa meta. A sexta melhoria que isso trouxe na minha vida é em relação à motivação e energia para cumprir as próximas tarefas do meu dia. Em relação à energia, porque enquanto eu estou treinando ali, os batimentos cardíacos aceleram, né? Você fica mais ligado e isso me dá uma energia a mais, né? Que dura um certo tempo depois que o treino acaba, para eu seguir com as minhas próximas tarefas. Em relação à motivação, isso pode parecer um pouco balela, mas para mim faz sentido e funciona. Eu acho que quando você consegue matar uma tarefa importante e difícil logo pela manhã, isso te dá uma motivação a mais para seguir cumprindo as suas próximas tarefas. Tem até um livro que fala sobre isso, da importância de você arrumar a sua cama e como isso te motiva, como isso é importante e te motiva a seguir com os próximos itens da sua checklist, né, do que você preparou para aquele dia. E a sétima melhoria que isso trouxe na minha vida, né, treinar de manhã, é em relação à alimentação. Antes, quando eu acordava mais tarde, né, mais perto do horário que eu ia sair, eu acabava fazendo tudo correndo, inclusive comer. E agora eu consigo acordar mais cedo, quebrar o meu jejum
tomar um café, comer uma torrada com pasta de amendoim, que é o que eu tenho feito hoje. Daí eu vou treinar e quando eu volto eu preparo o café da manhã, alguns ovos mexidos e tudo mais. Então isso permite que eu distribua melhor os nutrientes e me dá mais energia também para tocar o resto do meu dia. Bom, fechei a loja, já cheguei em casa, tomei um banho, assisti um pouco do documentário do Avicii que tem na Netflix. Falta alguns minutos, mas provavelmente eu vou terminar depois que acabar de gravar esse vídeo aqui. E eu gostei bastante. Eu conhecia o Avicii, mas não conhecia toda a história dele. E foi bom também recordar algumas músicas que fizeram parte de fases da minha vida, né? Músicas super famosas que ele produziu. E, bom, vamos lá. A oitava melhoria que treinar de manhã trouxe na minha vida foi em relação a regular o meu sono muito melhor. Hoje eu durmo bem mais cedo, eu acordo bem mais cedo do que eu preciso para conseguir fazer as coisas com calma na parte da manhã. Então, além de eu conseguir dormir as 7 horas que eu preciso todas as noites e que fazem sentido para mim, eu também consigo ter uma certa flexibilidade para dormir mais tarde em algum dia que eu tenho algum evento, alguma coisa, e acordo um pouco mais tarde também, e ainda assim dá tempo de fazer as minhas tarefas principais. Fora isso, treinando de manhã e acordando mais cedo, eu consegui adaptar o meu relógio biológico dessa forma, e aí eu acabo acordando mais cedo nos fins de semana também, que é algo que eu tenho gostado muito, porque a impressão que eu tenho é que os dias rendem muito mais. Então tem sido bom para mim nesses dois sentidos. A nona melhoria que eu ganhei com isso é que o tempo que me sobra na parte da manhã tem sido muito mais produtivo do que o tempo que me sobrava mais de noite. Porque de noite a gente está cansado, a gente já trabalhou, a gente já fez um monte de coisa, a gente chega em casa exausto muitas vezes, e aí ao invés de conseguir trabalhar em algum projeto pessoal, fazer alguma coisa que exija, né, raciocínio e tudo mais, a gente não consegue, a gente acaba, eu pelo menos, ficava ali mais passivo nas redes sociais ou ficava maratonando alguma série. Eu acho que tem que ter esse momento de lazer, mas a partir do momento que essas horas são usadas do seu tempo todos os dias nesse sentido, aí eu já acho que não faz tanto, né, a conta não fecha. Pelo menos para mim, que tenho outros projetos paralelos além do trabalho que eu tenho vontade de colocar em prática e esse canal no YouTube é um deles. Então, eu consigo ser mais produtivo no tempo que me sobra hoje do que no tempo que me sobrava antes. E a 10ª melhoria, para finalizar, é em relação a conseguir manter a dieta, porque na maioria das vezes que eu ficava mexendo ali nas redes sociais de noite ou maratonando alguma série, eu acabava pegando algum docinho para comer junto ou beliscava alguma coisa. Eu não consigo ficar parado assistindo TV, não sei se é ansiedade ou o que acontece, mas eu sempre preciso comer alguma coisa. Sendo que, às vezes, quando eu estou trabalhando em um projeto ou fazendo alguma coisa assim, eu entro mais naquilo e não fico com essa necessidade de comer, de sair da dieta. Eu gosto de ter uma dieta flexível, né, que eu acho que não pode sair da dieta em nenhum momento, mas eu acho que não pode também sair por bobeira, né? Eu tento sempre fazer uma conta se vale a pena sair naquele momento por aquela comida ou não. E para encerrar o vídeo, eu acho que essa questão de treinar de manhã é aquele tipo de melhoria na vida que causa um efeito dominó, assim. Então, eu trouxe 10 melhorias que vieram com isso, mas eu tenho certeza que se eu ficar um tempo pensando aqui, vão vir diversas outras melhorias, porque são coisas que fazem um efeito dominó positivo, da mesma forma que alguns hábitos negativos fazem um efeito dominó negativo. Então, é por aí, era essa ideia que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês também têm esse hábito ou algum outro hábito que vocês implementaram recentemente na vida de vocês, que trouxeram outros hábitos positivos junto, outras melhorias, para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. E eu queria também pedir, por favor, se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, porque o YouTube vai recomendar o meu vídeo para outras pessoas que gostam de um conteúdo parecido com esse também. E é isso. Até a próxima.